Bom, pessoal, isso aqui, pessoal fazendo um vídeo sobre intubação orotraqueal num paciente vítima de trauma. Então vamos lá. Lâmina de Macintosh, uma lâmina curva. A gente costuma usar em adulto lâminas 13 e 4. Vamos lembrar que eu costumo utilizar a lâmina 4, porque é mais fácil. Se você tiver um pouquinho mais profunda, é só você tracionar um pouquinho a lâmina do laringo. Às vezes a lâmina 3 não chega na valécula, você tem que trocar ela na hora, tá? Então, o colega está só mostrando os materiais. Ele deixou um buge aí separado, curiosamente. A gente vai chegar lá. Já deixou aí escrito, né, e muito bem lembrado que, principalmente em vítimas de trauma, você tem que ter o aspirador pronto e funcionante. Não é o aspirador, ele está ali. Não, aspirador pronto, funcionante, ligado, já com a sonda conectada. Esse é um dispositivo de detecção de CO2, que tem muito no mercado norte-americano, tá? A gente aqui, esse tipo especificamente, a gente não tem. A gente usa o capnógrafo mesmo, tá? Então vamos lá, tá aqui a vítima de trauma. A gente está utilizando aqui as mãos desse segundo socorrista para fazer o papel do colar cervical e da estabilização cervical. Então vamos lá, pessoal. O colega vai tentar fazer a laringoscopia do paciente vítima de trauma. Vamos lembrar só um detalhe, eu vou até pausar o vídeo, tá? Vamos lembrar de um detalhe. O paciente vítima de trauma é considerado estômago cheio. Ou seja, a forma mais correta de você intubar esse paciente é através de sequência rápida de intubação, e a gente utiliza no centro cirúrgico, tá, manobra de Selig. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que não existe a manobra de Selig aqui no vídeo. Vou pausar de novo. Manobra de Selig, existe uma vertente de pessoas que falam que não serve para nada. Tá? Existem outras pessoas que já falam que ela funciona. A gente, no centro cirúrgico, na anestesia, utiliza em todos os pacientes com o estômago cheio. Tá? A manobra de Selig, que é a pressão na cartilagem cricoide no intuito de você pressionar o esôfago nos corpos vertebrais. Tá certo? Tem um pessoal que fala, não, mas na hora que você pressiona, aqui, o que acontece? O esôfago é deslocado lateralmente. Porém, eu li um estudo recentemente sobre imagens de ressonância magnética durante as manobras de Selig, e a gente percebeu na leitura do artigo que o esôfago, a maior parte das vezes, ele está deslocado para a direita. Então, a hora que você pressiona, a chance de você comprimir o esôfago para evitar que suba o conteúdo gástrico é bem interessante. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o colega aqui então não está fazendo sequência rápida, tá certo? Perceba que a estabilização que o outro colega está fazendo, né? Ele tenta simular um colar cervical. Nesse caso, a gente percebeu que o paciente, a gente não fez aquela hiperextensão do pescoço que a gente faz. Por quê? Porque você tem que manter a coluna cervical estabilizada, tá? O que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente poderia até utilizar um coxinho hospital, certo? Porque mantém a estabilização da coluna com o colar. E aí, nesse caso, o colega vai utilizar, né, para essa sequência rápida, entre aspas, vamos dizer assim, porque não tem uma manobra de Selig, vai utilizar um buge. Depois eu vou mostrar um buge aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? A ideia de utilizar um buge é muito boa? Perfeito. O problema é que ele não está fazendo sequência rápida, certo? Então, vítimas de trauma a gente considera como estômago cheio e você tem que fazer sequência rápida. Ainda bem que ele não ventilou o paciente, né, pessoal? Porque na sequência rápida a gente também não ventila, né? Ainda bem que ele não ventilou. Ele deixou o paciente pré-oxigenando só com esse catéter de oxigênio, tá? A gente pré-oxigena com a máscara facial, tá certo? Então, o colega está passando o buge. A hora que você faz a laringoscopia e enxergou as cordas vocais, né, você desloca o buge por dentro. E aí você desce o tubo traqueal com o cuidado de não tirar o laringoscópio. A ideia é você visualizar o tubo passando pelo buge e entrando nas cordas vocais. Detalhes do buge.
A hora que você passa o bugie, tá? Vou até pausar aqui. A hora que você passa o bugie, né? O bugie ele tem uma ponta angulada para cima, ao redor de 30 graus, tá? A hora que eu tirar da tela do vídeo, eu vou colocar o bugie para vocês terem uma ideia. Então ele tem aquela pontinha virada para cima, tá? Tem um pessoal que fala, veja bem, a hora que você passa o bugie, você sente os anéis traqueais com a pontinha da extremidade do bugie. Problemas. E se você não sentiu o anel traqueal, significa que você está fora do lugar? Que você não está na traqueia? Não necessariamente. Tá? O que vai te dar o ponto perfeito de estou no lugar certo, ou seja, na árvore traqueobrônquica, é a visualização direta. No caso, quando você tem a visualização direta. Suponhamos que vamos entubar um paciente, o paciente é um Cormack 4, e você passa um bugie às cegas. E aí, você não tem essa visualização para te ajudar. Então, se você sentiu um anel traqueal, é melhor. Ah, não senti um anel traqueal, eu estou fora. Não. Qual que é o próximo passo? Você desce o bugie, vai descendo ele devagar, até você sentir uma resistência. Se você sentiu uma resistência, muito provavelmente você está na bifurcação da traqueia, que é a estrutura chamada carina. Agora, problemas. Se você for muito profundo, muito para baixo, você pode até entrar num dos brônquios fontes principais. Beleza? O que nós vamos reforçar aqui? O fato de você estar com o bugie. Se você está descendo o bugie, tá? Não está sentindo anel nenhum, e você já desceu 50 centímetros do bugie e não sentiu resistência nenhuma, muito provavelmente você está dentro do esôfago. Tá? Aí você refaz o procedimento. Tá? Então passou o bugie, jogou o tubo por dentro do bugie, tá? Mantém a sua laringoscopia, igual o colega está fazendo aí, tá certo? Mantém a laringoscopia, segura o tubo e vai tracionando o bugie até ele sair, tá? Aí você tira o laringo, toda essa manobra, pessoal, com delicadeza, tá? Aqui no caso eles têm um detector de CO2, você coloca ali direto, né? Você não precisa olhar no monitor igual a gente está acostumado a fazer aqui, que a gente coloca o capnógrafo e ele mostra a curva de capnografia no monitor. Esse aparelhinho não. Esse aparelhinho ele simplesmente muda a cor e você sabe que você está na parte pulmonar. Vou mostrar aqui o bugie para vocês, pessoal. Então vamos lá. Esse é o bugie, esse aqui está dobradinho, é um bugie de 70 centímetros e 5 milímetros, tá? De diâmetro. Ou seja, vamos lembrar, um tubo 7,5 tem 7,5 milímetros de diâmetro, tá? Então ele passa. A ponta do bugie, deixa eu acertar aqui, ela é angulada, tá? Então, ó, vamos acertar uma para vocês entenderem o que eu falei. Tem esse ângulo, tá? E é com esse ângulo que você vai conseguir identificar os anéis traqueais, tá certo? Então, pessoal, eu coloquei esse vídeo aí para vocês, tá? Primeiro, um alerta sobre uma intubação num paciente vítima de trauma, sem considerar o paciente de estômago cheio. Outra coisa, pré-oxigenação com catéter de oxigênio. Pré-oxigenação a gente faz com máscara facial. Se você pensar que ele possa estar fazendo oxigenação apneica, é uma coisa. O que seria isso? Você deixa o paciente com catéter de O2 em alto fluxo, tá? Depois que você fez o bloqueador neuromuscular, o paciente está em apneia, você mantém o catéter a 15 litros por minuto, que você ainda tem troca gasosa por gradiente alveolar. Tá certo? Então isso é uma forma. Então só estou dando alerta aqui para vocês. De qualquer maneira, pessoal, também estaria errado nesse caso. Por quê? Porque a ideia de você fazer esse tipo de intubação no paciente vítima de trauma tem que ser em sequência rápida. Tá? Então, a ideia qual que é? Você deixar o paciente pré-oxigenando com a máscara 100%, deixa ele pré-oxigenando, e aí você faz a sequência rápida, faz o hipnótico, faz o opioide, o bloqueador de rápido início de ação, no caso, o rocurônio de 1,2 a 1,5 mg por quilo, ou a succinilcolina,
1 miligrama por quilo de peso real, e aí você já entuba o paciente. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é o nosso quadro do REACT. Então, se você já se identificou com o vídeo, já passou por alguma situação desse tipo, divulga para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis e tentar tornar um pouco mais fácil a educação médica. Beleza? Um abraço.